Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos em uma jornada fascinante, desvendando os mistérios da programação. Olá, meus amigos. Vamos continuar com o nosso curso de Codular e vamos entender esse ambiente chamado Blocks, que é a área de programação. Bom, quais são os ambientes disponíveis dentro do Codular, né? Falei do ambiente Blocks, mas nós temos dois ambientes, Designer e Blocks. Designer é onde nós vamos desenvolver a parte visual da aplicação. E o Blocks é a área que vai ser da área de programação. Então, Designer é o ambiente onde eu posso inserir qualquer componente dentro da minha aplicação, que é a área visual. Blocks é aquela área onde está disponível para realizar as programações, ou seja, colocar os blocos na ordem correta, em ordem lógica, para que eles executem a solução da melhor forma possível. Então essas duas áreas são as áreas que pertencem ao Codular para nós desenvolvermos qualquer tipo de aplicação. E essa é a área de Design. Design, que seria aquela área que eu já mostrei, onde nós temos o palette aqui, que são os componentes. A nossa área central aqui seria a área da minha aplicação. Logo à direita são todos os componentes que eu tenho dentro da minha aplicação. Lembrando que Screen é o objeto, é o componente principal, esse não muda, é obrigatório. E aqui eu posso inserir dentro dele qualquer tipo de componente que eu precise para a solução. E do lado direito, as propriedades que eu posso alterar, ou seja, as características do meu componente, por exemplo, da minha tela Screen. Tem vários tipos, como alinhamento horizontal, alinhamento vertical e assim por diante. Bom, a área de blocos, que é a Blocks. O que é essa área? Lembra que lá no Designer, do lado esquerdo, eu tenho o palette com os componentes. Na área de blocos, agora eu tenho do lado esquerdo uma categoria dentro de blocos chamado Building. O que significa isso? A parte de construção. É a construção da minha aplicação. Mas essa construção significa direcionar ela para a área de programação, que são os controles. Então eu tenho algumas categorias, que é o control, lógico, matemático, texto, para trabalhar com strings, sequências de caracteres, lists, que é para trabalhar com vetores e matrizes, dicionários, colors, variables, que são as variáveis, e procedures, as funções. Então o control, ele serve para disponibilizar todas as estruturas de controle e funções específicas da aplicação. Por exemplo, abertura de tela, fechamento de tela, encerramento da aplicação, estrutura condicional, estrutura de repetição. Se tem alguma dúvida entre as estruturas, dê uma olhada naquela aula de lógica. Eu vou deixar os cards aqui em cima, para que vocês possam dar uma olhada se tiver ainda alguma dúvida. Então todas as estruturas que nós vimos lá é dentro desse controle que tem. O outro aqui seria a categoria Logic, que seria os controles de lógica, controle e funções lógicas, ou seja, para trabalhar com opções, com expressões lógicas. O que é expressão lógica? Verdadeiro ou falso. Depois tem a categoria matemática, Math, que é todas as funções e controles para cálculo, para números, funções matemáticas, funções logaritma, as operações matemáticas. Então estão todas dentro dessa categoria Math. Em seguida temos a Test. O que é a Test? A test é aquela que trabalha com strings, com texto ou caracteres. Uma letra só, um caractere só, tá? Tanto faz. Para ele é texto, é tudo texto. Então dentro do test, que é o vermelho,
nós temos aí os controles e funções para trabalhar com texto, comparação, tamanhos, quantas letras tem, validação se alguma variável ou componente está vazio ou não, desde que seja o conteúdo do texto. Então tudo é feito dentro desta categoria teste. Lists. Lists seria a de listas, ou seja, vetores e matrizes. Listas são as funções que eu posso manipular, criar, alterar, modificar conteúdo de um vetor ou uma matriz. Tá? Dicionários, eles são funções para manipular vetores e matrizes, e nós utilizamos muito para banco de dados, seja ele local, o TinyDB, ou um banco externo, por exemplo, MySQL, SQL Server, enfim, um banco que não esteja dentro da programação, né, local. Depois eu tenho a área de Colors. Colors é a categoria que disponibiliza, né, elas estão funções pré-determinadas, pré-definidas, e funções para manipular outras cores. Por exemplo, o padrão RGB. Esse RGB é a combinação das cores vermelho, verde e azul, que é red, green e blue. Em seguida, eu tenho a categoria de variáveis. Variáveis, o que significa? Criar variáveis locais ou públicas. O que é uma variável pública? É uma variável global, ou seja, dentro da minha screen, da minha tela, do meu componente, se eu crio ela como pública, ela aparece, ela pode ser reutilizada em qualquer parte do programa. Se ela é local, não, só faz parte daquele ambiente fixo, só existe ali. E a de Procedures? A de Procedures é para criar métodos, funções, ou seja, são funcionalidades, são pequenos códigos, rotinas que nós criamos, nós programadores vamos criar para poder reutilizar ela dentro da aplicação. Uma vez criada, eu posso reutilizar ela quantas vezes forem necessárias, ok? Bom, vimos todas as categorias de construção do Blocks. Agora vamos para cada uma. Vou passar todas as opções que tem dentro de cada categoria. Vou falar somente sobre algumas, mas quando precisar na programação eu detalho ela melhor. Começamos pela condição, a estrutura condicional. Estrutura condicional seria o nosso if. Se algo acontecer, então eu faço alguma coisa. For each, ela é a estrutura de repetição. Também nós vimos lá no curso de lógica. Ok? Então, nesse ponto aqui, se tiver dúvida ainda de lógica de programação, de estruturas, vou deixar o cards aqui em cima. Outro tipo de for each. Todos os for each são de estrutura de repetição. While test também é uma estrutura de repetição. É um outro tipo de comando, tá? Enquanto for verdadeiro. Esse, para cada número verdadeiro entre esse intervalo, ele conta de 1 em 1. Ele faz o que está aqui dentro. Agora aqui, ele tem um outro tipo de bloco de condição que é diferente desse. Esse é fixo. Eu tenho uma condição se for verdadeira, então eu faço isso, se não, eu faço isso. Ou seja, só posso executar uma instrução de cada lado, ou verdadeiro ou falso. Aqui não, através da engrenagem, todos os componentes que tem engrenagem, eu posso aumentar e colocar várias opções dentro dele. Tá? Então eu posso ter vários ifs um dentro do outro. Ok?
Depois, eu tenho também um outro de repetição, do result. A abertura de tela, chamada de outras telas. Aqui eu faço a chamada simples, somente carrego a outra tela. E aqui eu faço a carga da outra tela, mas eu consigo passar um parâmetro, um valor para aquele novo ambiente, aquela nova tela. Então, se eu tenho da screen 1 para a screen 2, eu tenho um número que eu não posso perdê-lo, e eu posso então passar para a tela que eu quero chamar, screen 2, por exemplo, e passar o valor por parâmetro. Outro get started. Esse get started value é para quando você passa aqui, você recupera na outra tela os parâmetros. Fecha a tela, close screen, ele só fecha. Fecha a aplicação. Aqui ele encerra a aplicação mesmo. Ele tira da memória. Aqui seria outros tipos de blocos para trabalhar com texto. E aqui, break, para você fazer a quebra, forçar a quebra de uma repetição, seja qual for ela. For each number, in list, dicionário ou while test, ou do result. Qualquer repetição, ela pode ser parada em algum determinado ponto, de acordo com alguma condição. E a categoria lógica, que é aquela categoria onde nós temos os valores lógicos, verdadeiro ou falso. E temos também algumas funcionalidades, controles. Então, nós temos a caixinha, o bloco de verdadeiro, de falso, pré-definido. Esse bloquinho de not, que seria o contrário de alguma coisa, o contrário de, né? É um operador lógico que a gente chama ele de não lógico. Como que ele funciona? O que eu colocar aqui na frente. Então, o contrário, não lógico, o contrário de falso resulta verdadeiro. O contrário de verdadeiro resulta falso. Então, ele faz uma inversão dentro da programação, se necessário. Depois, eu tenho esse bloco de comparação. Esse bloco ele valida, né? É o igual se ele isso é para os componentes lógicos. Para verificar se o componente está com true ou falso. Ele é específico para validação conteúdo lógico. Depois tem o operador AND. AND seria essa tabelinha aqui. Como que funciona? De um lado, AND, o primeiro operador, que é o false. Se de um lado é falso, AND, e o outro lado é falso, ou seja, falso e falso, vai me resultar falso. Falso, outra condição, falso e verdadeiro, continua resultado falso. Se o lado for verdadeiro e falso, continua falso. E se os dois for verdadeiro, ele resulta verdadeiro. Ou seja, qual que é a definição desse operador lógico? Para gerar um resultado verdadeiro, todos os operadores, as colunas, né, devem ser verdadeiras. Senão ele retorna falso. E temos o OR. O OR é o inverso dele. Aí diz o seguinte, que o OR é para retornar um resultado verdadeiro, pelo menos um dos operadores, ou seja, uma das colunas, tem que ser verdadeira. Então, como que ficaria? Se eu tenho falso ou falso, resulta falso. Falso ou verdadeiro, eu tenho pelo menos um verdadeiro, então ele resulta verdadeiro. Não importa se ele está na primeira coluna ou na segunda. Verdadeiro ou falso verdadeiro, e tudo verdadeiro é verdadeiro, tá? Isso são o que a gente chama de tabela verdade, tá? Dos operadores lógicos. Bom, categoria matemática. Aqui eu tenho várias. Então, eu tenho os operadores matemáticos, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Este símbolo é exponenciação. Valor numérico, para você inicializar.
Quando você quer comparar algum conteúdo numérico, é dentro do bloco azul de matemática, tá? Então é esse bloco aqui, é esse sinalzinho de igual, que faz a comparação de valores numéricos, ok? Tem mais, se eu quero números randômicos em um intervalo, né, mínimo e máximo, qual que é o valor menor entre 2 ou mais? Se eu quiser mais números na engrenagem, ele me permite inserir mais itens, mais números. Então ele vai me retornar sempre o menor de todos. E eu tenho também dentro dele, desta caixinha, a função max, que ele me retorna o maior deles. Square root é raiz quadrada, tá? A raiz de um número. Neg é tornar um número negativo. Então, se eu tenho um valor positivo, se eu coloco aqui um valor aqui, ó, esse bloco, aqui com o valor 10, quando eu ponho esse neg na frente, o resultado que ele me dá é menos 10, é negativo. Tá? Arredondamento, módulo é resto da divisão, então entre um número e outro, por exemplo, 10 e 2. 10 ele divide por 2, só que ao invés de retornar o número 5, ele me retorna quanto ficou de resto, que no caso seria 0. Se for 10 dividido por 3, por exemplo, ele divide 10 por 3 e me retorna o resto, que seria 1. Funções para seno, cosseno e tangente, também tem. Conversão de valores radianos para graus, ou vice-versa, entre outros. Formatar casas decimais de um número. Então eu tenho aqui o número e o place seria quantas casas decimais eu quero formatar aquele número. Também tem como saber se o que está vindo é número ou não. Conversão de base 10 para hexa, ou para octal, ou para binário. E aí são essas as funções, né? Os controles da matemática. Agora vamos ver a de texto. A de texto nós temos aqui para vazio, ele começar vazio, ter um valor vazio. O join para fazer concatenação, juntar texto, tamanho de quantas letras tem em um contexto, se aquele contexto está vazio, se é string. Aqui faz comparação de texto. Não é para usar o verde, que é operador lógico, e o azul, que é para matemático. Ou a comparação para texto, variáveis, é esse compare texts, com esse sinalzinho aqui. Tem o sinal de igual aqui também, tem o maior, menor. Aqui é para saber se ele é do tamanho, se a string da esquerda é menor do que a string da direita, ou maior, enfim, depende da sua lógica. Trim retira todos os espaços em branco, ou seja, se eu tenho um texto, imagina aqui, eu vou pegar esse fundo aqui, ó, sua jornada da lógica. Se eu tenho espaço antes da palavra sua e espaço depois da palavra lógica, se eu utilizar esse trim nesse contexto, todos os espaços que tem à esquerda, né, e ao final da direita, ou seja, das extremidades, ele retira e fica somente com os espaços do meio. Então, esses espaços que tem no meio do contexto, ele não mexe, ele não altera, somente das extremidades. Uppercase ou lowercase seria para deixar o contexto tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo. Aqui ele faz a busca de alguma coisa, de algum conteúdo, texto, de uma palavra, dentro de um contexto. Então ele verifica onde está a palavra que eu quero, por exemplo, lógica. Ele vai buscar dentro desse contexto sua jornada da lógica e vai me retornar em que index, em que índice, que posição que a palavra lógica ela começa. Sendo que ele começa sempre desde a primeira, a 1 aqui. Então, se eu for ver aqui,
A palavra lógica, ela está na posição, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, se eu não errei, na posição 16 começa a palavra lógica. O contens é para saber se a palavra existe dentro do contexto. Então ele vai verificar se a peça, se é a peça que eu quero buscar, a palavra, por exemplo, jornada. Dentro do contexto sua jornada da lógica, ele vai me retornar verdadeiro ou falso, indicando assim, olha, realmente é verdadeiro, existe. Ou é falso, não encontrei a peça, a palavra que você solicitou. Split é para pegar esse contexto, por exemplo, sua jornada da lógica, e de acordo com at, que é a condição que ele vai quebrar esse contexto. Quando ele quebra, esse termo quebrar, significa que ele cria um vetor com várias posições. E cada posição é uma palavra de acordo com o que você pôs no at. Se eu quero quebrar aqui, colocaria o espaço em branco, ou seja, entre as palavras. E aí, com o split nesse contexto, ele me retornaria uma posição com a palavra sua, uma posição com a palavra jornada, uma com a palavra da e uma com a palavra lógica. Ou seja, ele teria um vetor com 4 posições automaticamente, que ele faz a quebra pelo espaço, ou o caractere que eu desejo. E aqui tem outros, né? Split também é a mesma coisa, mas direto com espaçamento, com os espaços. Aqui é um pedaço, é segmento. Quero retirar, que é a famosa função substring de outras linguagens. Eu quero retirar um pedaço do texto a partir de uma posição e quantos caracteres a partir dessa posição. Então, por exemplo, se eu quero a palavra, a posição 1, que é aqui a sua, e eu colocar len tamanho de 3, ele pega o S, o U e o A. Ou seja, 3 caracteres a partir da primeira, dentro desse contexto aqui. Tá? Aqui é para alterar o segmento que ele encontra, que seria o replace, né? O segmento é aquele que você quer buscar e o replacement é aquele que você quer alterar dentro daquele contexto. Só que nesse caso, nesse replace all text, ele vai alterar todos que ele encontrar, não só a primeira ocorrência. Obfuscate é para quando você quer colocar um valor que ele fica ofuscado se alguém entrar no seu código para olhar. Não dentro do desenvolvimento, não dentro do codular, porque aí você está vendo. Mas se alguém entrar na sua aplicação, fazer uma engenharia reversa, invadir sua biblioteca, esse texto ele fica ofuscado. A pessoa ele não entende. Reverse, deixa ele de forma contrária. E aqui é para fazer a alteração, né, de todos os textos de acordo com uma preferência aqui. Ok? Bom, lists. Lists seria os vetores ou matrizes, as chamadas de listas. Então aqui tem algumas funções que utiliza ela aqui, tá? Que é criação de uma lista vazia, criar uma lista pré-definida com tamanho fixo, adicionar dinamicamente uma lista, seja ela vetor ou matriz, verificar se tem alguma coisa dentro dessa lista, aquilo que eu quero buscar, tamanho da lista, ou seja, quantas posições tem, se é um vetor que tem 5 dados dentro, se ele tem 10, tem 20, enfim, é o tamanho dele. Se é uma lista, alguma coisa que eu pôr aqui, pode ser um texto comum. E assim, buscar uma informação dentro da lista, dar um select, ler aquela posição, por exemplo, a posição, um vetor tem 10 posições, eu quero ver o que está na posição 3, então eu coloco o índice 3 do vetor X e ele me retorna qual é o conteúdo daquela posição. Serve tanto para vetor quanto para matriz. Insert list também,
diferente desse, o Add Items ele adiciona sempre no final da lista. Insert, você escolhe a posição que você quer inserir aquele determinado conteúdo. Aqui, se você quer qual que é a lista para você alterar, replace. Eu vou alterar o conteúdo, o valor de um item através do índice da minha lista. E eu falo qual que é o valor que eu quero alterar. Aqui é para remover, desaparecer, né? Apagar um item da lista. Append é para você fazer um merge, ou seja, juntar duas listas em uma só. Né? Aqui é para você clonar ela, criar uma outra nova. Ele verifica se aquilo que você pôs aqui é uma lista ou não. Faz lista reversa aqui para criar um padrão, uma conversão de lista para o padrão do Excel, CSV. Pode ser por linha, como pode ser por tabela também. Então ele vai ou ele também está recebendo, ele faz essa leitura. Bom, para finalizar as listas, então tem mais algumas funções aqui que ele tem para trabalhar com essas listas, com esses vetores ou matrizes, tá? Tem outras funções aqui que ele disponibiliza dentro da categoria. Tem bastante função para trabalhar com vetores e matrizes. Dicionários. Os dicionários são aqueles que a gente vai trabalhar com banco de dados, seja local, seja externo, como MySQL, SQL Server. E a vantagem é como ele cria um índice, ele cria como se fosse um sumário. O que é? Por que esse sumário? Talvez não seja a palavra correta. Que você vai falar para ele o que vamos pegar como dicionário mesmo. Você tem a palavra que você quer, que ela é chamada de chave, e aqui o valor da palavra. Se eu pegar um dicionário aí em inglês, por exemplo, eu tenho a chave que quer dizer house. Ou seja, se eu buscar essa palavra, essa chave dentro do meu dicionário, que é uma lista, eu tenho a tradução dela. Um exemplo, tá? Para entender um pouquinho como funciona os dicionários. Quando nós trabalharmos com vetor e matriz e trabalhar com banco de dados, as funções que nós mais vamos utilizar são essas duas aqui, ó, tá? Que nós vamos principalmente get value. Mas eu vou explicar com detalhe quando for o momento. Bom, aqui são outras funções dele que ele tem. Posso fazer a clonagem de um dicionário para um outro, ver qual é o tamanho dele, né? Quantos itens tem dentro dele e assim por diante. Ok? Cores. Categoria cores, ela é bem simples. Ela tem algumas cores disponíveis, pré-definidas. Por exemplo, branco, cinza, algumas derivações do cinza e assim por diante. São pré-definidas, essas cores já estão fixas ali. Mas e se eu não quiser? Eu só tenho essas. Eu quero criar uma cor nova. Tudo bem. Vamos utilizar então um bloco chamado Make Color. Observe que esse Make Color ele utiliza 3 valores. Isso aqui já é um exemplo de um vetor. Lembra da lista? Então eu fiz uma lista, um vetor com 3 posições. A posição 1 é o número 255, a posição 2 é o número 0 e a posição 3 é o número 0. Posso ter mais? Posso. Clico na engrenagem. Esta função faz o quê? A combinação do primeiro R, que é o vermelho, red, green é o segundo e blue é o terceiro. São os valores, são as tonalidades de cada um. E o make color faz uma combinação para gerar
por exemplo, essa tabela aqui. Então, eu busquei um exemplo, tá? A fonte aqui é do Excel at Finance. Foi lá dentro que eu achei essa tabelinha que eu achei mais interessante, para mostrar para vocês o seguinte: toda função RGB, ó, do lado da cor tem aqui, ó, RGB. São 3 valores. O primeiro da esquerda é esse primeiro 255, que é a quantidade de pigmentação vermelha. O do meio é verde e o último é o azul. E combinando ele gera todas as cores aqui, tá? Esses valores, cada coluna, ele tem uma variação de 0, você pode pôr de 0 a 255, ok? Que aí ele faz a combinação dessas cores, com as 3 juntas. É bem simples. Variables, que são as variáveis, é muito utilizada dentro da programação. Por quê? Nós vamos criar uma variável, por exemplo, que eu vou clicar num botão, e essa variável, algum cálculo vai ser feito, mas só vai existir ali dentro. Fora dele não existe, é só local. Então, como que eu faço? Eu crio uma variável local, initialize local name to in, ou seja, eu vou criar uma variável local, vou dar o nome aqui que eu quero à variável e como que ela começa. Se começa com 0, se ela começa com espaço em branco ou com uma letra, com número, enfim, dependendo do tipo dela. E aí eu faço o desenvolvimento dentro desse bloco. Feito dentro desse bloco, eu utilizo essa variável em qualquer parte dele dentro do in. Fora dele, ela já não existe mais, porque ela é local. Agora, se eu quero uma variável pública, então eu venho com initialize global. Aí ela é pública. É a mesma definição, mas aqui dentro, eu estou lá dentro da screen 1, eu criei uma variável do tipo global. Qualquer parte da minha screen 1, eu posso utilizar essa variável. Ela é pública, todo mundo pode enxergar ela. Ela não é local, ela não existe só dentro de um lugar, ela está aberta para todos, tá? Se eu quero ler o conteúdo dessa variável, seja ela pública ou local, eu vou usar um bloquinho que tem um prefixo get. Tá? Get e esse conector. Já vou falar logo ali na frente o porquê disso, como funciona. E se eu quero atribuir, modificar o conteúdo dela, ela começa com 0, eu quero que ela passe a ser 10, eu uso o bloquinho que tem o set na frente, que ele permite a modificação. Aqui, o get, eu recupero a informação que está dentro. O set, eu troco o conteúdo se for necessário. Procedures, como eu havia comentado, são rotinas, são chamadas de métodos também. Vocês vão entender por que eu estou frisando a palavra métodos. Então, o que é uma procedure? É uma função. Dentro, onde tem aqui, né, to, o nome da procedure que eu quero, do. Seja do ou seja result, dentro desse intervalo eu posso e devo criar a minha rotina, a minha programação específica. Então, o que é uma procedure? É uma rotina. É um bloco de programação para ele executar e ter uma determinada funcionalidade. Ela é específica. E aí sim você monta, por exemplo, para somar, para só elevar um número ao expoente. E eu reutilizo ele em toda parte da minha aplicação. Eu crio uma rotina, depois eu só fico chamando ela.
Essas engrenagens, ela permite colocar parâmetros na frente da palavra procedure, que é o nome do seu procedimento. Você consegue criar variáveis de entrada, de parâmetros, para receber números ou algum valor de fora dela. E ela executa dentro da área do ou result. Bom, falei da parte de building, de construção dentro das categorias. Agora existe uma categoria que é a categoria de componentes. Quais são essas categorias de componentes? Ela se encontra junto com, né, os building, vai ter a categoria de componentes. Mas peraí, por que eu estou no designer e não no bloco? Para mostrar e frisar que dentro do designer eu tenho já um componente que é padrão, que é a screen, é a tela. Esse sempre vai existir, uma tela, que é a base. E eu coloquei um outro, que é esse botão aqui, no palette. Eu arrastei e soltei. Como é que eu sei quais são os componentes da minha tela? Olhando aqui do lado direito. Eu olhando aqui, eu também já sei. Só que existem componentes que ele não tem a parte visual, você não vê ele. Ele está ali dentro, mas você não vê. Você só executa. Como é que eu sei que ele está dentro ou não da minha aplicação? Olhando aqui, All Components. Então aqui dentro ele mostra tudo que está dentro da tela, né, do componente principal Screen. Então eu tenho a tela e tenho o botão, que é um componente que eu inseri. Bom, e agora? Agora eu vou para aquela área de blocos. Blocks é essa área de programação aqui, ó, cheio de pontinhos, né? Quais são os componentes dessa área de bloco? Não é o building, ó. Building está aqui, procedures, variables, colors. Os meus componentes estão aqui embaixo, depois do building. Tudo que está dentro da minha tela, da minha screen principal, do meu ambiente, estão todos interligados embaixo dele aqui. E agora sim, eu começo a trabalhar com a programação baseada na minha solução. Lembra que eu comentei sobre as cores que nós temos aqui dos blocos, do building? O roxo procedimento, essa aqui é uma cor que eu chamo ela de salmão, que é variáveis, cinza, colors, verde, é lógico, laranja, controles e assim por diante. Algumas, ou melhor, 3 delas irão se repetir, só que agora tem funcionalidade diferente. Se a cor laranja for para building, é controle. Se a cor laranja for componentes, tem outra função, é outra coisa. O verde também é outra coisa lá dentro do building, que é operação lógica. Verde dentro do building, dos componentes, tem outra funcionalidade. Roxo é o único que são correlativos. O roxo dentro do building, procedures, funções. Roxo dentro dos componentes, a mesma coisa. São chamados de métodos também, tá? Então vamos conhecê-los alguns. Cor laranja. Laranja são os bloquinhos que são destinados aos eventos, ou seja, as ações que podem ocorrer no componente. Um exemplo. Vou clicar na minha tecla Windows aqui. Observa que quando eu cliquei na minha tecla Windows, ele abriu essa janela. Esse botão, essa janelinha Windows é um botão. Quando eu clico sobre esse botão, ele sofre uma ação, ou seja, um evento. Então eu estou pedindo para ele o seguinte, ó, eu vou clicar sobre a lupa. Quando eu disparar o evento sobre a lupa, ou seja, eu clicar sobre ele, ele tem uma funcionalidade. Qual que é?
abrir essa janela aqui. Então, se eu clico novamente na tecla Windows, é um outro componente. Que componente é esse? Ele abre esta janela com outras coisas dentro. Então, quando eu faço algo em cima de um componente, né, ou dentro dele, ele sofre aquela ação. Pode ser clique, pode ser um enter, pode ser um clique duplo, 2 vezes em cima dele. Então, cada evento está ligado ao seu componente. Nem todos são iguais, mas alguns são repetidos. Tá? Ele tem o mesmo evento, vários componentes possuem o mesmo evento. Mas isso não quer dizer que são todos iguais. Os eventos são diferentes de acordo com o componente que você está utilizando. Porque cada um faz algo diferente do outro. Tá? Por exemplo, na minha tela eu tenho 2 eventos aqui. Se eu apertei a tecla para voltar, né, o return, a volta, o back, se a tecla de volta for pressionada, que é o back pressed, se ela foi pressionada, então como que eu leio isso aqui? When, quando a screen 1 tiver a tecla, o evento, né, na verdade, quando a screen 1 sofrer uma ação de botão para voltar à etapa anterior, ou seja, vai fazer o que está dentro da programação. Aqui, por exemplo, outro evento. Quando a minha tela ocorrer um erro, qualquer erro que ela encontrar, esse evento é disparado, ele ocorre, e dentro dele, esse evento, por exemplo, diferente do backpressed, é que o evento error occurred é que ele tem parâmetros para eu validar. Por exemplo, message para saber qual a mensagem do erro que ele deu. Error number é o número do erro dessa mensagem. Qual a função que foi utilizada que deu esse erro? E qual o componente que foi utilizado que gerou esse erro? Então ele me permite alguns parâmetros para eu utilizar dentro dessa ação. Tem ações que tem ações que não tem, como o exemplo do backpressed. Cor roxo são aqueles destinados aos métodos, às funções, às funcionalidades pré-definidas, tá? Como por exemplo, eu quero colocar dentro da minha tela, tá vendo que a função ela já existe? Então eu não crio ela mais. Lembra daquele bloquinho de procedures que eu tenho como criar ela? Depois que eu crio, eu faço a chamada dela. O call é para chamar a função. Quando eu crio, ele já cria automaticamente dentro do ambiente, né, da categoria de procedures, já a chamada para a sua função. É automático. Se tem parâmetros ou não. Nesse caso, a função add menu item, ela possui um parâmetro, que é o menu item, ó. Tem um conector aqui. Então eu preciso passar alguma coisa para ela adicionar esse item à minha tela. Outra aqui, add menu item with icon. Ou seja, eu tenho 2 parâmetros para enviar, que é um item com ícone na minha tela. E tenho aqui um outro exemplo, o add title bar icon, que eu vou adicionar uma barra de título com um ícone. Então eu tenho aqui, né, o ícone e o nome dele aqui dentro da minha tela. Então todas as funções são chamadas através da função de call, né? Chamada dela. E por último, nós temos a cor verde. Só que a cor verde ela tem 2 segmentos, verde claro e verde escuro. São basicamente para a mesma propriedade, tá? Então, a cor verde são as propriedades de um objeto, ou seja, são as características dele. Por exemplo, mudar a cor da letra, mudar a cor mudar o tamanho da letra, colocar ela em negrito, itálico, colocar
um fundo, por exemplo, em algum componente, uma cor de fundo, né? E essa propriedade ela é somente de leitura. Então não tem como você enviar dados dentro dela. Você só consegue recuperar a informação. O que quer dizer somente leitura? Exatamente isso. Eu vou recuperar a informação que está dentro dela. Lembra que eu comentei que nós íamos ver algo aqui na frente sobre isso. Olha só, todos os componentes que permitem recuperar algo tem sempre um conector no começo, que é esse aqui. Que conector que é esse? Olha lá. Esse conectorzinho aqui. Então, eu tenho uma propriedade chamada Align horizontal, ou seja, alinhamento horizontal da minha tela. Eu quero saber o que foi configurado dentro dessa propriedade. Que configuração que tem? Se é left, center ou right, ou seja, esquerda centralizado ou à direita. Então, eu, através dele, conectando ele em algum lugar, em algum outro componente, ele me retorna esse conteúdo que eu defini dentro dessa propriedade Align horizontal. Alguns componentes, tem que tomar cuidado e ciência disso, tá? Que são praticamente a mesma coisa. Alguns componentes têm como prefixo o get no começo. Como que é esse get? Olha só. Observa que ele tem o get, que também é para você pegar algo, eu vou recuperar algo, é a função do get. E o mais interessante, ele tem também o conectorzinho. Então, quando ele tem algo para recuperar algo, não importa se tem get ou não. Ó, entre o verde claro e o verde e o outro que tem o get. Os dois são de recuperar informação. Aqui eu estou recuperando a mensagem desse lado direito, e aqui do lado esquerdo, o verde claro, estou recuperando com a configuração do alinhamento horizontal. Isso agora também serve para uma outra que é o cor verde escuro. O que é o verde escuro? Ele também estão destinados às propriedades, às características. Só que qual que é a diferença agora? Ele define se que essa propriedade permite modificar o conteúdo do componente. Ou seja, ele permite eu alterar o que está dentro dele. Como? Olha lá. Todos os componentes que permitem modificar algo têm como prefixo o comando set no começo. Esse sim, não é igual ao de recuperar, que uns podem ter get, o outro não. Todos os que recupera têm aquele conector. Aqui, nesse caso aqui, não. Todos que permite têm o set na frente. Seja ele qual for a cor, tá? Então, set significa que eu posso alterar o conteúdo. Neste exemplo, eu tenho background color. Eu poderia alterar o fundo da minha tela. Olha lá. Por quê? Porque esse set permite colocar lá na frente, depois do to, qual a cor, nesse exemplo, que eu quero alterar. Tá? Então, tudo que tem set na frente, ele permite fazer a alteração, a modificação do que está dentro dele. Bom, espero que tenham gostado desse módulo, dessa aula 2, que tenham entendido vários detalhes, porque a partir das próximas agora nós vamos entrar na programação. Então nós vamos utilizar todos esses conceitos em todas as aulas seguintes agora, ok? Claro que alguns blocos, alguns controles, alguns comandos eu vou especificar com mais detalhe de acordo com o desenvolvimento dessa aula, ok? Então até a próxima aula, um grande abraço e tchau! Olá, pessoal! Deixe seu like e inscreva-se neste canal. Compartilhe! Isso ajuda muito a fortalecer o meu canal.
clique no sininho. Nos vemos na próxima!